Beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao nosso 18º encontro. A gente agora inicia aqui a gravação da aula de hoje. Ela vai ser disponibilizada lá no YouTube, né? Sejam todos bem-vindos, espero que todos estejam bem. E a gente vai começar hoje a nossa revisão bimestral, certo? A partir de amanhã, inicia-se a semana de provas, né? Então a gente tem que aproveitar aqui o nosso último encontro para que a gente possa revisar, ver os principais pontos que a gente conversou a partir do segundo bimestre, certo? Existem 4 aulas que a gente tem que se dedicar para a gente focar, né? À medida que a gente vai falando aqui os principais pontos, o professor vai dar dicas do que vai cair na nossa prova, tá bom? Então, professor, como que vai funcionar a nossa prova bimestral? Né? São 10 questões objetivas. Então, você vai ter 10 questões de marca X, apenas isso, tá? E essa nota vai ser somada com a atividade, né, extracurricular, que é o projeto integrador. Bem? O professor vai, então, disponibilizar aqui os nossos slides. E nós vamos começar agora, então, a falar sobre a nossa revisão. Tá? Lá, esperar aqui. Essa na tela. Beleza. Bom, pessoal, a gente então agora vai começar a revisar a partir do primeiro conteúdo que a gente conversou, logo depois a gente faz a nossa prova de primeiro bimestre. Nós ainda estávamos na histologia, no estudo dos 4 tecidos básicos que compõem o organismo. Né? E faltaram daqueles estudos, desses 4 tipos básicos de tecido, os últimos 2, que são o tecido muscular e o tecido nervoso. A gente vai iniciar nosso estudo aqui pelo tecido nervoso, falando um pouquinho sobre as características principais, né, que estão relacionadas a essa estrutura. Tá? Bom, aqui a gente tem, nesse slide, uma estrutura que vai detalhar o que compõe o sistema nervoso. Em primeiro lugar, né, para que o sistema nervoso é importante para a gente? É fundamental para a nossa vida. É uma interface que faz com que o nosso organismo consiga interagir com o meio ambiente. Então, visão de um objeto, cheiro, tato, a percepção de substâncias no ambiente, tudo isso, ela só vai conseguir ser interpretada porque a gente tem um sistema, como se fosse um computador, que consegue processar isso. Né? Quando você precisa se locomover, quando você deve planejar, pensar, você deve comer, dormir, tudo isso são funções básicas, são atividades que o teu corpo desempenha porque você tem um sistema nervoso por trás. Então isso é bastante fundamental para a gente. Tá? E aqui nesse slide a gente está vendo uma divisão básica do que é o tecido nervoso. A gente tem uma primeira parte que se chama de sistema nervoso central, é a parte mais importante do sistema nervoso, né? É que essa protuberância que fica na nossa cabeça, é o nosso cérebro. Né? E esse cérebro a gente pode perceber que tem uma cauda, que é um prolongamento, e segue abaixo as nossas costas. Né? Aqui a gente está falando da nossa medula espinhal. Você pode perceber que a medula espinhal, esse prolongamento do cérebro, ó, ele se encontra dentro da nossa coluna vertebral. A gente tem uma coluna ali de ossos, né, que vai proteger esse prolongamento, porque a gente está falando de um tecido muito importante. O tecido nervoso é quem determina, que controla as nossas funções, né? Então, você precisa protegê-lo com a caixa craniana, com a medula espinhal, com a coluna vertebral. Tudo isso é muito importante. Tá? Além disso, aqui a gente pode ver no corpo dessa mulher, na direita, a presença de uma série de vasos, uma série de nervos que vão saindo a partir da medula espinhal, essa coluna maior em amarelo. Né? Você percebe que a gente tem um grande número de ramificações que vão chegar para os membros, para os órgãos, aqui para as pernas. Né? O que são esses? Esses são os nervos que são irradiados do cérebro e da medula espinhal e que compõem aquilo que a gente chama de sistema nervoso periférico. Tá? Todo esse tecido nervoso, ele é composto principalmente por um tipo de célula. É o que a gente vê aqui nesse slide. O neurônio. O nosso sistema nervoso é composto por muitos bilhões de neurônios. Então, a célula básica do sistema nervoso. Tá? O que a gente pode observar aqui do neurônio? O neurônio é uma célula com um formato bem particular. Né? Você pode perceber que ele tem um monte de raízes, ele tem um monte de ramificações, porque a função do neurônio primordial é transmitir informação, transmitir impulso nervoso. Então,
todo momento que você precisa transmitir uma informação, seja do cérebro para algum órgão, seja do órgão de novo para o cérebro, você tem esses neurônios que vão, através de eletricidade, né, através de íons, de substâncias minerais do corpo, fazer a propagação dessa informação. Tá? Você percebe aqui, ó, a gente tem no corpo do neurônio, nós temos essas raízes menores que são chamadas de dendritos. Os dendritos recebem informação e elas vão enviar através de um prolongamento maior aqui da membrana plasmática, que é o axônio, né? Que vai transmitir para quê? Ela vai transmitir até a sua extensão aqui a ponta, ó, e vai chegar na terminação do axônio. Isso aqui vai desembocar em outro neurônio. A gente até comentou na nossa aula, que a gente falou sobre o cérebro, quando você dá uma topada no dedão do pé, jogando futebol, por exemplo, você sente dor. Você sente dor na hora, no dedão que você machucou. Como que você sente essa dor? Isso nada mais é do que uma comunicação com os neurônios. Fazem parte lá da ponta do teu pé até o cérebro. E ele mandou uma resposta. Ele deu uma descarga de dor para que você poupasse essa estrutura. Você exagerou, né? Você acabou usando ali, pressionando demais o teu dedo. Então a dor é um lembrete que você tem que parar de fazer isso. Como que isso funciona? É fluxo de informação. Neurônios para o cérebro, milhares de neurônios que do cérebro mandam ali para o dedão do pé. Bom? A gente tem aqui, ó, mostrando justamente isso que o professor falou, né? Essa diferenciação. A gente tem neurônios, então, que encontram-se nos órgãos do corpo e vão mandar informações para o cérebro. É uma ação e o cérebro vai precisar interpretar isso e mandar uma resposta, mandar uma reação. Tá? Sempre que você tem neurônios que pertencem a um órgão e eles vão mandar a informação para o cérebro, eu estou falando de neurônios sensoriais. Neurônios sensoriais são aqueles que vão captar alguma sensação e vão mandar para o cérebro fazer uma resposta. Eu, por exemplo, eu olhei uma lasanha nesse momento. Eu não jantei, eu olhei uma lasanha. Né? Então, os neurônios que fazem parte do meu globo ocular, neurônios sensoriais, mandaram a informação do objeto, a lasanha. Essa informação vai para o meu cérebro. Como eu não comi, preciso me alimentar, preciso repor energia. Então, meu cérebro vai mandar o quê? Vai mandar uma resposta para que eu comece a salivar. Se, né, a me preparar para alimentar. Né? Toda vez que a informação vai do cérebro para um outro órgão, a gente vai ter uma informação caminhando para os neurônios motores. Então, essa é a diferença que a gente coloca aqui, né? Ó, neurônios sensoriais vão para o cérebro. Os neurônios motores do cérebro vão para o órgão específico. Tá? Esse próximo slide aqui ajuda a gente a entender um pouco. Né? Então, a gente tem, olha só, a informação ó, da pele. Né? Eu toquei numa panela quente. Né? Então, num milissegundo, em questão de frações de segundo, os neurônios que participam da pele vão mandar informação dessa temperatura para o cérebro. Isso caminha por neurônio sensorial. O cérebro vai mandar uma resposta. Vai mandar via neurônios motores para a pele. E eu vou fazer o quê? Eu vou sentir a queimadura. Eu vou tirar minha mão rápido, né? Porque isso é perigoso para mim. Eu, por exemplo, estou parado num ponto de ônibus e vejo um ônibus passando. Meus neurônios sensoriais veem o objeto. Está longe de mim, eu preciso alcançá-lo, né? Então, meu cérebro manda para o neurônio motor uma resposta para as minhas pernas, para eu começar a correr atrás do ônibus que eu estou perdendo. E isso é algo bastante curioso para a gente. Tá? E é algo que vai cair na prova. O professor vai fazer uma pergunta dessa. Né? Você precisa, ó, o professor já está dando uma grande dica para vocês. Né? Uma das questões de prova, eu vou perguntar para você ali o que é o neurônio sensorial e o que é o neurônio motor. O que a gente acabou de falar. Ok? Bom, quando a gente fala que todas as respostas do corpo elas têm interação dos neurônios, a gente tem então a comunicação entre essas células. A informação vai passar de um neurônio para o neurônio vizinho. Né? Como que acontece essa interação entre eles? Chega um momento em que eu estou aqui com um axônio, uma ramificação do neurônio, né? E a informação tem que sair desse neurônio e pular para o neurônio vizinho. Existe uma comunicação entre esses dois neurônios que é chamada de sinapse. A sinapse, portanto, é o espaço que existe entre duas células nervosas.
É um espaço importante porque a energia elétrica que chega aqui, ó, ela vai precisar usar o que a gente chama de neurotransmissores. Então a informação vem aqui, energia elétrica, vira energia química, sinapse, e volta a ser energia elétrica. Tá? Você não precisa decorar esse fato. O que você precisa entender é que a sinapse é a forma em que dois neurônios se comunicam. Se eu tenho, por exemplo, necessidade de passar uma informação rápida dos dedos da minha mão no cérebro, né, eu vou ter que envolver muito neurônio nessa conversa. Muita transmissão de impulso elétrico. Né? Bom, se eu estou falando que vou envolver centenas de novos neurônios, cada neurônio vai fazer ali uma vizinhança, vai fazer um parzinho com um neurônio vizinho. Né? E então as sinapses entre eles precisam conversar muito bem. Esse é um detalhe que a gente precisa entender para a gente começar ali a ver como funciona essa comunicação. Tá? E aqui a gente tem uma foto, uma microscopia, né, de como que funciona o sistema nervoso central. A gente faz, por exemplo, um corte no cérebro e, como nós comentamos na nossa aula, na teórica, a gente pode observar que o cérebro, um corte ou na medula espinhal, por exemplo, né, ela é feita do quê? Uma parte ali interna, que é a substância cinzenta, é uma parte com uma concentração maior de neurônios, e uma parte aqui que é mais por fora, que é a substância branca. Substância em uma região que não tem tantos neurônios assim. É por isso que uma pessoa, quando vai dizer que você é inteligente, fala assim, olha, esse cara tem muita massa cinzenta, né? O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que a pessoa ó, tem uma área aqui, ó, uma região aqui no neurônio, uma região do cérebro central aqui, ó, que é rica em neurônios. Acabou ficando um termo popular, né? Acabou se popularizando essa região do cérebro. Tá? Aqui a gente mostra um corte do cérebro, né? E tem uma informação importante. Ao longo da evolução, o cérebro mudou drasticamente. Então, à medida que foram aparecendo animais mais modernos, a gente teve o cérebro que começou a aumentar de tamanho. Se você compara o ser humano com o cachorro, por exemplo, nós temos um cérebro maior, mais sofisticado. É uma quantidade maior de neurônios. Tá? É importante a gente lembrar que o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele não é feito apenas de neurônios. Existem outras células que a gente conversou aqui no dia, que são células que são responsáveis pela nutrição, pela defesa dos neurônios. Né? A gente chama elas de células da glia. São células que vão levar nutrientes, que vão proteger os neurônios. Nem tudo que existe então no cérebro é neurônio puro. Não. Existem células auxiliares. Né? Se você parar para pensar, por exemplo, vamos pensar no esporte aí que está bem popular, Fórmula 1, por exemplo. Né? Você tem ali os pilotos que vão, né, dirigir os carros, mas você também tem uma equipe mecânica grande, né? Que toda vez que o carro precisa parar, tem os carinhas lá trocando pneu, medindo a pressão, colocando combustível, é isso, né? Para o neurônio conseguir pilotar o cérebro, você precisa de uma equipe grande de células para administrar a coisa. Senão, a coisa não rola. É isso, basicamente. Tá? E a gente tem aqui também algo importante que nós comentamos aqui no dia, que o nosso cérebro ele é dividido em regiões. A gente pode dizer que essas regiões são bem especializadas. Né? A gente pode observar aqui, ó, nesse desenho do meio do slide, que o nosso cérebro ele funciona como se fosse um mapa. Nós temos aqui regiões que são responsáveis por funções mais específicas. Né? O lobo frontal, aqui em azul, ó, é uma região relacionada a planejamento. A gente tem aqui o tálamo, que é relacionado a funções básicas. O cerebelo, essa parte de trás, que é relacionado ao equilíbrio, à postura. Nós temos o hipocampo, o hipotálamo, que é relacionado à memória. Então, cada região do corpo ele acaba se especializando para uma função diferente. Né? Vou até deletar essa imagem aqui, para a gente observar o que tem aqui por trás. Né? Olha só. O cérebro aqui, a gente tem 3 regiões básicas. O prosencéfalo, que é a maior região do cérebro, que apresenta todas aquelas regiões diferenciadas, né? O mesencéfalo, que é responsável por funções do metabolismo, como controle do batimento cardíaco, respiração, digestão. E o romencéfalo, que é chamado de cérebro primitivo, que é responsável ali por emoções como desejo, como emoções mais básicas, né? Como raiva, como desejo sexual, por exemplo, fome. Né? Enfim, a gente não tem como detalhar em uma aula, especialmente numa aula de revisão, tudo sobre o cérebro, né? O cérebro é uma máquina muito sofisticada. Nós, no dia da nossa aula sobre o cérebro, até comentamos um pouco
sobre as adaptações que o cérebro faz para ele poder sobreviver de forma geral, né? Então, uma pessoa que faz uma lesão cerebral, a gente acaba tendo um cérebro ali que vai conseguir se adaptar. Né? Uma pessoa que perde um braço, por exemplo, uma pessoa que perde uma região do cérebro que era responsável pela memória, o cérebro consegue se adaptar às funções, né? Você vai ter regiões do cérebro que não cuidavam daquela função, tentando um pouquinho se virar, tentando dar uma ajudada, né? Aí a gente consegue ver humanos que conseguem se superar em muitas vezes, né? Uma pessoa consegue criar uma função ali, uma situação nova a partir de um momento ali de adversidade. Então, algo bem curioso isso, né? Bom, a gente agora acabou revisando as partes mais importantes do sistema nervoso. A gente falou mais coisas, né? Mas o que tinha realmente de relevante foi comentado hoje, tá? Eu peço que vocês estudem a parte do sistema nervoso com carinho, né? Então, a nossa prova, a maior parte das questões serão relacionadas ao sistema nervoso, dada a importância do tema. Então, pelo menos, no mínimo, 3 questões vão ser relacionadas ao cérebro. Tá? Então, o professor vai perguntar um pouco sobre neurônios, né? Essa parte básica, como os neurônios funcionam, né? E também a gente pode perguntar um pouco ali como que funcionam essas diferentes regiões do cérebro. Ok? Não é decoreba isso. É importante que o profissional da saúde entenda essa parte básica de como funciona o sistema nervoso. Ok? Aí a gente passa agora, nessa parte da revisão, para o último dos 4 tecidos necessários ali para a gente concluir a parte de histologia. É o sistema muscular. Tá? A gente tem o nosso corpo que é bastante complexo e é cheio de funções. Nós falamos aqui, por exemplo, de tecidos que cumprem funções bem diferentes. Tem uma atividade que é muito fundamental para nós seres vivos, que é a nossa locomoção, que é a nossa sustentação. Né? O tecido muscular ele é importante porque ele se adaptou para contrair. Ele se adaptou para conseguir mover o corpo e as partes que ele compõe. Essas células que aprenderam a contrair, contratividade, elas acabam tendo uma estrutura e umas substâncias químicas bem particulares. É isso que a gente vai falar um pouco sobre hoje, agora na revisão. Tá? Olha, aqui nós lançamos algumas funções muito relevantes para a nossa sobrevivência. E cumpre isso é o sistema, é o tecido muscular. Né? Falamos de movimentação, por exemplo. Pensa você no teu dia a dia no trabalho, né? Ou você vai se deslocar para um supermercado, vai se deslocar para um ponto de ônibus, você está em constante movimento. O animal na natureza nem se fala. A sobrevivência, seja fugindo, seja atacando um outro animal, é 100% envolvendo movimento. Temos outras fontes também, né, de funções aqui, como proteção das partes moles. Então, a nossa musculatura, futuros fisioterapeutas aqui saberão muito bem disso, né? A musculatura é que acaba protegendo o ser humano contra lesões específicas, né? Que acaba definindo um pouco como funciona o esqueleto. Isso é tudo muito importante, tá? Esse nosso slide aqui, ó, ele define um pouco os 3 tipos de músculo que nós temos no nosso organismo. Nós temos basicamente, do ponto de vista microscópico, do ponto de vista funcional, 3 tipos de músculo, né? Nós temos aqui o músculo cardíaco, nós temos aqui o músculo estriado esquelético, a prática é considerado o principal, todos, né? E nós temos aqui o músculo liso. O que a gente pode falar de cada um deles? Primeiro, óbvio, né, o sistema aqui, tecido muscular cardíaco, ele é um tecido involuntário, o nosso coração não depende do nosso pensamento voluntário, né, a contração dele. Ele é um tecido muito importante porque ele é adaptado para uma contração rítmica e bem vigorosa, e você encontra apenas no coração. Nós temos aqui o tecido estriado esquelético, que ele tem esse nome porque, pela aparência dele, ele é feito de várias bandas, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Ele é responsável pela contração de todos os músculos que se ligam ao esqueleto. Ele é fundamental, não só para a movimentação do corpo, mas também para a respiração. Os músculos do diafragma são compostos pelo tecido muscular estriado esquelético. E o último deles, a musculatura lisa, ele não apresenta estrias. Eles são fibras musculares menores, que a gente pode ver aqui no desenho. O músculo liso ele é encontrado nas vísceras, nos órgãos. A gente tem aqui o caso, o sistema digestivo, né? Estômago, os intestinos.
a parede desses órgãos, o canal alimentar, é feito de tecido muscular. Mas não só ele. Os nossos vasos sanguíneos, a gente só consegue transportar sangue, aumentar o calibre do vaso, diminuir o vaso, graças à musculatura estriada esquelética, a musculatura lisa. Né? E aqui a gente pode observar uma figura de microscópio, né, um corte histológico de cada um deles. A musculatura estriada esquelética, ele tem essa aparência através de bandas, né? Parece que a gente tem ali estrias. Uma cor, depois vem uma faixa, e assim sucessivamente. Né? Perceba, ele é chamado dessa forma de estriado porque essas estrias são duas proteínas muito importantes, que é a actina e a miosina, que fazem uma interação com o corpo para ele conseguir causar essa contração. Depois disso, a gente tem aqui a musculatura cardíaca, né, que é um misto lisa e o tecido esquelético, né, cumpre uma função muito importante que é a contração involuntária do nosso coração. E, finalmente, a gente tem a musculatura lisa. São fibras menores, também não dependem do nosso consciente, é uma contração involuntária, né? E essa contração aqui, ela é bastante vigorosa. Graças a ela, a gente tem o nosso sistema respiratório funcionando. Eu consigo colocar oxigênio dentro da corrente circulatória. Eu consigo fazer a digestão dos alimentos no canal alimentar. Eu consigo conduzir o sangue pelos vasos sanguíneos. Todas as vísceras e órgãos apresentam, então, musculatura. Tá? E aqui a gente mostra também algumas funções que essas fibras têm. Então, musculatura do esqueleto, por exemplo, a gente tem algumas fibras que estão adaptadas para uma intensa movimentação, uma intensa atividade muscular. Eu também tenho fibras lentas, que estão adaptadas ali para uma performance de resistência. Então a gente até fez aquele dia uma comparação, né? Atletas de provas longas, eles acabam tendo ali uma necessidade de fibras lentas que vão sustentar o exercício a longo prazo. Você tem um guepardo, que é um grande caçador, um leão, uma leoa, por exemplo, que dependem de fibras rápidas para conseguir suplantar a velocidade da presa. Então, é interessante a gente entender como funciona, né, uma e outra atividade da fibra. Tá? E aqui a gente tem um desenho de como funciona um pouco o músculo. Né? A gente falou que o tecido muscular é feito, então, dessa célula, que é a fibra muscular. Para que você tenha contração, a gente mostra aqui que nosso corpo ele trabalha em time, trabalha em conjunto. Né? A gente tem um músculo aqui, ó, e quando a gente usa uma lupa, quando a gente tem uma lente de aumento, a gente percebe que esse músculo é composto de milhares de fibras, células individualizadas. Cada célula dessa vai interagir com um neurônio. Como a gente falou, né? O sistema nervoso é responsável por transmitir informação. A musculatura é responsável pela contração. Mas um só vai conseguir o seu papel se os dois se juntarem. É isso que a gente chama aqui de unidade motora. É um axônio que se junta a uma fibra muscular. É dessa forma que a gente consegue fazer o axônio interagir com o músculo e causar a contração. Se eu pego aqui um bisturi e eu corto, eu secciono esse axônio, o músculo não consegue cumprir a sua função, porque não tem estímulo do neurônio, e o neurônio também perde o seu papel, que é de levar informação para os órgãos. Esses axônios aqui são axônios motores, trazendo informação para o órgão de ação. Então veja, no corpo, tudo isso é importante para a gente ter atividade geral do organismo. Tá? E aqui a gente mostra o fenômeno de contração que o professor falou, né? Esse fenômeno nada mais é do que a atividade entre duas proteínas. A gente tem duas proteínas muito importantes que fazem parte do tecido muscular, que é a miosina e a actina. Né? Elas funcionam como se fosse uma espécie de roldana. Você tem um eixo, ele vai girar sobre uma proteína mais larga. É o que a gente vê aqui, ó. A miosina é como se fosse uma roldana que gira ao redor de um bastão de actina. Dessa forma, a gente consegue aumentar o músculo e distender, relaxar o músculo. Toda vez que você faz uma atividade física, então eu posso esticar os meus braços, posso flexionar e estendê-los, eu posso correr. Todo momento você está tendo o quê? Você está tendo estiramento e a distensão muscular. Ou seja, você tem milhões de actinas e miosinas que funcionam e retraem, expandem-se e contraem. Essas unidades no músculo aqui, então, são muito importantes para o seu funcionamento. A actina
e a miosina. Duas proteínas fundamentais. Hã? Aqui a gente mostra o caso também da musculatura lisa, né? Então o professor falou, por exemplo, que nossos órgãos, as nossas vísceras, elas são constituídas principalmente de musculatura lisa. E essa é uma musculatura que não depende muito do nosso voluntarismo, né? Então não depende do teu consciente. Quando você quer se deslocar do ponto A para o ponto B, você usa as fibras estriadas esqueléticas. Você controla os músculos da tua perna, você controla o movimento do teu braço. Agora, ninguém aqui está controlando a digestão. O músculo do estômago tem que fazer para quebrar o alimento, que a musculatura dos vasos sanguíneos precisam fazer para conduzir o sangue. Não, musculatura lisa está dentro dos órgãos, a gente não controla. Então tem dois tipos de músculo, dos três, que não depende do nosso pensamento. É o batimento cardíaco, a musculatura cardíaca e a musculatura lisa. Tá? Bom, a gente tem agora que falar um pouco do coração, né? Porque a gente não comentou apenas uma aula sobre o coração, a gente tem duas aulas sobre o coração, né? Essa musculatura estriada cardíaca, ela é muito importante porque nós definimos a função do coração para o nosso corpo, né? O coração é responsável por bombear, por direcionar o sangue para todas as células. O que é o sangue? O sangue nada mais é do que o suprimento de gases e de nutrientes que a gente deve levar para as células para renovar o metabolismo, né? Cada célula, nós temos trilhões de células no corpo, elas estão esperando ali uma oportunidade para quê? Para receber oxigênio, para receber energia que lhes é devida. Quem faz isso é o fornecimento de sangue. Quem fornece o sangue? O coração, que é uma bomba, e os vasos sanguíneos. Né? Então é muito importante a gente entender como funciona o coração. Nós temos aqui um coração, que é essa bomba composta pela musculatura estriada, musculatura cardíaca, né? E nós falamos que o nosso coração aqui, ele é composto de 4 compartimentos. Nós temos aqui 2 átrios, em cima, e aqui na parte inferior os 2 ventrículos, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Como que funciona isso? Parte do coração envia sangue para os pulmões, esse sangue ele vai ser oxigenado, então o sangue que é bombeado para os meus pulmões, ele é pobre em oxigênio. Vai receber uma concentração maior de oxigênio a partir dos pulmões, depois ele volta para o meu coração, volta para o lado direito aqui, ó, azul. Esse lado aqui, ó, esse sangue que tem azul, está rico em oxigênio. Nesse momento ele vai ter que ser mandado para quê? Do lado direito, ele vai para todas as células do meu corpo, né? Então, o meu coração é uma jornada dupla de trabalho. Metade dele está bombeando sangue para o pulmão, para ser oxigenado, e a outra metade está recebendo esse sangue oxigenado para mandar para todas as estruturas do meu corpo. Isso é bem interessante, mas também é bem complexo, né? Essa contração rítmica, quem faz, né, é o nosso coração de forma involuntária. A gente não define isso, né? O professor até vai colocar aqui esse vídeo para a gente lembrar o que foi conversado, né? Olha só, temos aqui o coração do ser humano, que ele faz uma contração involuntária, né? Metade do coração está batendo, enquanto a outra metade está no mesmo momento retraindo, né? Ó, lado direito e lado esquerdo. Eles têm movimentos e direcionamentos independentes. Olha quantos vasos sanguíneos existem no meu corpo, né? Chega um momento que eles ficam tão pequenininhos, ó, que eles viram capilares. São vasos microscópicos que levam o oxigênio para todas as partes do meu corpo, né? Olha só, a gente consegue filtrar a cada minuto 5/4 do sangue. Então, mais de 75% do sangue passa ali no meu coração. Primeiro, o sangue está chegando ali do lado direito, né? Do lado direito, o que vai acontecer? Ele vai ser mandado para os meus pulmões. Então, o sangue que é pobre em oxigênio, ele vai ficar vermelho, ele vai ficar agora rico em oxigênio, né? Esse sangue que é rico em oxigênio vai aparecer do lado esquerdo agora, né? E daí agora vai acontecer o quê? Ó, ele vai mandar para o resto do meu corpo. Então, o lado esquerdo manda para o resto do corpo, o lado direito manda para os meus pulmões, né? Essa atividade não para.
Você não fecha ou abre uma torneira. O sangue não é uma torneira aqui de casa que eu abro quando eu preciso de água e fecho quando eu já não preciso mais. Não. Todo momento você tem essa atividade do coração. Né? Aqui ele está mostrando isso. Ó. Se a parte de cima está com as comportas abertas, a parte de baixo tem que contrair. Né? É uma bomba que vai funcionar em parceria com o resto do coração. Né? Isso aqui não é necessário para a nossa prova, mas como curiosidade, né? Sístole é quando o coração ele contrai. Diástole é quando ele se expande. Bom, isso vocês vão ver melhor em aulas futuras, como a aula de fisiologia, por exemplo. Tá? E aqui eu mostro, né, esse resumo daquilo que o professor falou. Ó. Então a gente tem um coração aqui, o heart, embaixo, né? A gente disse que ele é uma jornada dupla de trabalho. Metade dele está sempre pegando sangue que foi mandado pelos pulmões. Esse sangue agora está rico em oxigênio, enquanto o outro lado do coração, o lado esquerdo, está recebendo já esse sangue dos pulmões e vai mandar para o resto do meu corpo. Né? A raposinha que está aqui está tendo justamente isso, né? Os pulmões voltam para o coração, pelo lado esquerdo, volta para o resto do organismo. Né? E a gente viu no vídeo que o nosso coração ele está conectado a um grupo bastante grande de vasos sanguíneos. Temos veias e artérias que vão receber esse sangue e vão irradiá-lo para outros órgãos. Né? Existem alguns momentos do corpo, em vários momentos, aliás, em que esses vasos sanguíneos eles vão diminuindo de tamanho. Então, eu tenho artérias e veias e eles diminuem para vasos cada vez menores. Então, uma veia se transforma numa vênula, um vaso pequenininho. Uma artéria se transforma numa arteríola, outro vaso pequenininho. Chega um momento que esses vasos menores se dividem mais uma vez, ficam menores ainda. Eles vão formar essa rede aqui, ó, que é uma rede chamada de capilares. Os capilares são aqueles vasos microscópicos que as células do sangue têm, inclusive, andar em fila indiana, né? De tão pequenininhas que elas são. São aqui os capilares os responsáveis por enviar o oxigênio e os nutrientes para as células do corpo. Então, os capilares é que cumprem esse papel importante para a gente. Ok, pessoal? Com isso, a gente termina o coração e daí a gente começa aqui a última aula que nós conversamos, que foi a aula das últimas 2 semanas. Né? A gente entrou na parte final do nosso conteúdo, que é a embriologia. Né? E a gente vai conversar um pouquinho agora sobre os pontos mais relevantes. Né? O que é tal da embriologia? Bom, o ser humano ele percebeu que a vida intrauterina, após o sexo, após a produção do embrião, ele é um período de intensa atividade metabólica. A gente tem, por exemplo, um tempo de algumas semanas, uma célula inicial que dá origem ao organismo cada vez mais complexo até formar o feto. O organismo já, né, uma vida formada, com órgãos, funções bem definidas. É um ser humano em todos os sentidos. Né? A embriologia é uma área muito importante porque a gente não apenas entende como funciona a vida no início, como também a gente entende a origem de muitas doenças que acometem crianças e adultos. Né? Muitas doenças que nos assolam, elas tiveram origem no período extraembrionário. Então, quando a gente fala, por exemplo, em estudar embrião, a gente está fazendo isso. Está entendendo um pouquinho quem somos nós, como nós nos comportamos, como o nosso corpo se comporta. Tá? Bom, a gente tem aqui algumas fases que são muito importantes, desde o início zero, momento do sexo, até realmente o início do desenvolvimento final do nosso embrião. A primeira fase é a fertilização. O que é fertilização? É o momento em que nós temos as células sexuais, chamadas de gametas, e os gametas eles vão se unir, vão se fusionar, vão se fundir, dando origem à primeira célula do indivíduo. Nós comentamos que cada célula sexual, cada gameta, ele apresenta apenas metade do material genético. Né? Então a gente tem o gameta masculino, que é o espermatozoide, e ele vai se fundir ao óvulo, que é o gameta feminino. Metade do material genético mais metade, você soma e você forma um número necessário para formar o ser humano. São 46 moléculas de DNA, 46 cromossomos. Né?
Essa união aqui é muito importante porque é a fertilização que vai dar origem à primeira célula do indivíduo. E ela vai ocorrer lá próximo dos ovários do indivíduo, do ser humano feminino. Né? Ela vai acontecer numa região que a gente chama de oviduto, que é a passagem ali do óvulo, do ovário, para o útero. Né? Se houve a presença do sêmen, vai haver um espermatozoide que vai se fundir aqui com esse óvulo. Né? A gente até falou que milhões de espermatozoides existem no sêmen. No entanto, no momento em que o primeiro consegue romper essa zona, que a gente chama aqui de zona pelúcida, né, existe uma carga de cálcio para você destruir os espermatozoides aqui do segundo lugar em diante. Então, isso aqui é uma briga de 100 metros rasos que o único que vai ganhar medalha é o primeiro lugar, que não tem prêmio de consolação para segundo, terceiro e posteriores lugares. O que importa é só a fertilização de um espermatozoide com óvulo. Salvo o caso de gêmeos. Você pode ter dois espermatozoides fecundando o mesmo óvulo. Né? Mas é um evento que não é tão comum assim. Ok? Depois da fertilização, continuando aqui o estudo da biologia, né, a gente vai ter a clivagem. A clivagem é um momento em que você vai ter ali a divisão do zigoto, que é a primeira célula, em vários grumos de célula. Então você vai ter ali uma célula dando origem a 2, 4, 8, 16 e uma crescida exponencial. Né? Cada célula dessa, esse zigoto que aparece na clivagem, é chamado de blastômero. Nós falamos que os blastômeros têm um papel muito importante. Eles têm um potencial de se transformar em qualquer linhagem celular. Né? Um embrião que tem 32 células, ele se chama de mórulo. Lembrando a fruta, a mora, né? Esse nome. E quando o nosso embrião já tem um número muito maior de células, como 500 células, né? A gente já tem uma blastula. Tá? Esse slide aqui, ele acaba repetindo o que o professor falou. Né? Então, você vai ter ali essa fase de clivagem, em que você tem embriões com uma grande quantidade de células, de blastômeros, e cada blastômero é uma célula com potencial para formar uma linhagem diferente de tecidos. Né? Nós chamamos, por exemplo, os blastômeros de células tronco. Você tem aqui, ó, células troncos, né? Se eu tenho o estímulo correto, uma substância química, o uso, o tratamento por algum hormônio, eu vou poder transformar essas células totipotentes em qualquer linhagem celular do meu corpo. Neurônio, uma célula do pâncreas, uma fibra muscular. Tudo isso há um grande potencial para a gente entender como eles funcionam. A gente ainda tem que entender muito mais através de pesquisas. Nesse momento, a gente está engatinhando um pouco para a gente entender o papel relevante que células-tronco têm na nossa vida. Né? Continuando as fases de embriologia, nós temos a terceira fase, que é chamada de gastrulação. A gastrulação é esse momento em que você tem um embrião formado por um grupo grande de células, e eles começam, essas células, a se formar grupos, começam a formar folhetos, quase como se fossem os primeiros tecidos que a gente tem no corpo. Né? Essas camadas de células que se formam, ou seja, esses folhetos embrionários, eles vão interagir entre si para formar as estruturas que a gente tem no nosso corpo. Esses folhetos embrionários, então, nós temos 3 que são formados no embrião. Nós temos aqui a ectoderma, que é essa primeira camada aqui em vermelho, é a camada mais externa, é a que dá origem ao sistema nervoso e à pele. Nós temos a camada central, camada intermediária, que é a mesoderma. O mesoderma acaba formando muitas estruturas, como vários órgãos que eu tenho, esqueleto, músculo, coluna vertebral. E nós temos a camada interna, em amarelo, que é endoderma. Endo, dentro. Camada mais interna. Ela é responsável por formar, por exemplo, o sistema digestivo, o sistema pulmonar. Veja quanta coisa complexa. Tá? E depois dessa fase de gastrulação, a gente tem a fase de neurulação, que é uma fase muito importante, que vai ser a formação do nosso sistema nervoso. Nosso sistema nervoso é tão importante para a nossa sobrevivência que a gente tem uma fase só para formá-la no embrião. Aqui já se passaram alguns dias, a gente já está ali na segunda semana de vida, né? E a gente começa a formar dobras com esses tecidos, por exemplo, esse terceiro tecido aqui, né, o tecido ectoderma, a parte de fora, ela começa a se dobrar. Você pode ver aqui, ó, nesse desenho aqui, a ectoderma está em azul,
né? Ela vai começar a fazer dobraduras como se fosse um origami, aquelas dobraduras, né? Aquelas dobraduras japonesas que a gente tem para com uma folha formar estruturas muito bonitas, né? Então, só que é quase como se fosse origami. Você tem ali, né, a dobra mais externa para formar o tubo neural e que vai corresponder ao cérebro no futuro, né? Essas fases aqui que o professor está citando, elas são fases muito complexas, né? Então, isso aqui não acontece do dia para a noite. Esses folhetos embrionários, eles vão começar uma série de divisões, uma série de dobraduras, que é muito complexa. E que, aos poucos, começa a formar os nossos órgãos. Então aparece o coração, né? No terceiro dia de vida do embrião, o coração já apareceu. Ele é muito importante, né? Para bombear o sangue primordial. A gente começa a formar um sistema digestivo, começamos a formar os nossos pulmões, né? Muita coisa começa a ser formada nesse período embrionário. E para isso, para que você tenha um embrião, né, mantendo-se viável, você vai ter aquilo que a gente chama de membranas extraembrionárias. O que é isso? É um conjunto de sacos de membranas que vai comunicar o feto, o embrião, à mãe e vai ser responsável por mantê-lo, pelo metabolismo dele, né? Por exemplo, a gente tem aqui a criancinha, né? A criancinha, ela vai ser mantida dentro de um saco que a gente chama de âmago. É um saco, por exemplo, que ele está repleto de líquido, para impedir atrito da criancinha dentro do útero. A gente vai ter o cólion, que é uma bolsa, que mantém a criança fixa. A gente vai ter aqui o saco vitelino, que é quase como a gema. É o que a gente pode ver aqui, ó, um saco em amarelo, né? O saco vitelino nada mais é do que a reserva de nutrientes que está conectado aqui à criancinha. Nós temos a placenta, essa região grande aqui, né? A placenta nada mais é do que a comunicação do feto com a mãe. Esse conjunto de vasos sanguíneos aqui é que vai trazer o oxigênio que a criança precisa, que vai trazer o sangue que a mãe vai proteger a criança ali durante o período embrionário. Então veja que coisa interessante e bonita, né? Essa é a comunicação materno-fetal, né? É muito importante essa comunicação porque a mãe, na parte final da gestação, vai transferir os anticorpos, vai transferir o oxigênio e vai transferir também os nutrientes para a criança, além do saco vitelino que mantém ali a energia dela, né? E esse slide final, que nós mostramos na nossa aula sobre embriologia, nada mais é do resumo daquilo que a gente falou agora. Então a gente tem, por exemplo, embriologia, é um evento em que, logo depois da fecundação, logo depois da união dos gametas, você tem a formação da primeira célula do organismo, o zigoto. A segunda fase de embriologia, clivagem, você vai ter divisão desse zigoto em várias células novas. Você forma blástolo. É um zigoto que está dividido ali em 500 células. No momento em que essas células começam a se agrupar, formar folhetos, formar grupos, você passa para a fase de gastrulação. O que é isso? A gástrula, que é o embrião formado em 3 folhetos, vai dar origem a ectoderme, vai dar origem a mesoderma e, por final, aqui a endoderma. Cada folheto embrionário vai formar um órgão específico do meu corpo, né? Você tem a ectoderma que forma ali a minha pele, vai formar uma corda neural, na neurulação, vai formar meu cérebro, meu sistema nervoso. Você tem aqui a mesoderma que forma aqui, ó, as minhas gônadas, meus rins, meu sistema circulatório, meu coração, meu esqueleto. Veja quantos órgãos surgem a partir de um folheto embrionário. Veja como a gastrulação é fundamental para a formação do embrião, né? E, finalmente, a gente tem a endoderma, né, que acaba formando o sistema respiratório, o sistema digestivo. Veja, esses folhetos aqui, eles dão a conta do recado. Eles é que estão ali para a formação de um novo indivíduo. Tudo isso vai acontecer ali num prazo de aproximadamente 30 e poucas semanas. Né? Isso é muito importante porque do embrião vira o feto. E o feto já é realmente um indivíduo totalmente formado. Né? Bom, pessoal, o que eu posso dar para vocês de sugestões aqui em relação à prova? Né? A gente vai ter 2 questões aproximadamente relacionadas à embriologia. A gente vai ter uma questão relacionada à nutrição. A gente vai ter de 2 a 3 questões relacionadas ao tecido muscular. E a gente vai ter umas 3 questões relacionadas ao tecido nervoso. Né? Algumas questões, elas trazem os 2 assuntos ao mesmo tempo. Né? Então, isso acaba, de uma forma ou de outra, fechando ali as 10 questões. Umas questões trazem 2 ou mais assuntos.
Então não dá para definir muito dentro de uma área, né? O professor acredita que essa segunda prova ela tem menos conteúdo do que o primeiro bimestre. Veja, e a gente revisou 4 conteúdos. No primeiro bimestre nós tivemos 7 conteúdos. Então foi uma prova muito maior. É uma oportunidade boa de quem não foi tão bem, né, tirar uma nota melhor. É importante você fazer a prova calmo, dar uma conferida nos vídeos do professor, né? Isso tudo ajuda a gente. Tá? Eu gostaria de deixar essa parte final da aula, pessoal, para ver se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma questão. Por favor, vamos aproveitar esse momento. Professor, Professor, né? eu acho que alguém já perguntou, mas o professor vai disponibilizar esse material de hoje? Eu posso passar para vocês se vocês quiserem. Eu posso colocar lá no Ava esse material. Se vocês quiserem, Perfeito. eu faço isso. Obrigado, professor. Beleza. Podem perguntar, pessoal. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Eu ia fazer a mesma pergunta, mas o Wagner já pediu já o slide, então era só isso mesmo. Beleza. Eu vou colocar hoje mesmo lá no Ava. Bom, pode deixar. Bom, pessoal, então assim, ó, deixa eu encerrar aqui o nosso vídeo para ele não ficar grande, né? Deixa eu cortar aqui.